Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios 6, dos versículos 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nesse trecho, quando o apóstolo Paulo vem falando aqui aos Coríntios, nos versículos anteriores, ele chega no versículo 11 dizendo que vocês não são mais assim, vocês não são mais pecadores, não estão mais afastados de Deus, foram lavados, santificados e justificados pelo sangue de Cristo. E aí no versículo 12, ele então introduz esse assunto, né, esse novo assunto. Só porque algo é lícito, só porque algo é permitido, não necessariamente nos convém fazer. Só porque algo é permitido, será que convém fazer? Só porque algo é permitido, eu vou me deixar dominar por isso, me deixar conduzir por isso? Então é isso que Paulo vem falando nesses primeiros versículos aqui desse trecho. Ele fala o seguinte, algo que os manjares são para o ventre, os ventres para os manjares. A gente pode se alimentar de todo tipo de alimento purificado com ação de graças, ele não vai nos fazer mal, não é mesmo? Então, é permitido pela palavra de Deus, como nós já vimos em reflexões anteriores. Então, só porque é permitido, eu vou me deixar dominar? É uma reflexão interessante para a gente. Mas ele continua esse trecho falando sobre algo que não é permitido, né? Sobre os pecados que não são permitidos. E aqui ele traz a prostituição, né? Como aquele que se prostitui, peca contra o próprio corpo e se faz um com a meretriz, né? Mas aquele que se volta para o Espírito é um com o Espírito. Como Gálatas 5:1 vem nos dizer que não devemos usar a nossa liberdade para voltar para a servidão, para a escravidão do pecado. Ou em Romanos 6, no versículo 13, não devemos apresentar os nossos membros ao pecado para servir ao pecado, um instrumento de injustiça e de iniquidade, mas nos apresentarmos a Deus como agora vivos dentre os mortos. Pois essa é a nossa condição em Cristo, mortos para o pecado para viver para Deus. Então, não faz sentido viver na prostituição, no pecado, na prostituição, como é o contexto utilizado nesse trecho. Qual é o grande sentido disso aqui? São os versículos 19 e 20, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Como o capítulo 3 aqui dessa carta aos Coríntios, Paulo fala que colocou o fundamento como um sábio arquiteto e cada um veja como constrói sobre esse fundamento, né? E a igreja, o corpo de Cristo, cada um de nós, aqueles que creem no seu sangue derramado na cruz, fazem parte desse corpo e hoje são edifício de Deus, estão sendo edificados por Cristo. E qual é o problema? É que às vezes a gente acha que nós somos aqueles que habitam nesse edifício. Nós somos aqueles que têm o poder de decidir qual vai ser a cor da parede, de que forma a gente quer decorar a casa.
mas na verdade nós somos a construção. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por um bom preço, um preço de sangue de Cristo naquela cruz. Por isso, não nos deixemos dominar por qualquer coisa, pelo pecado ou até pelas coisas que são permitidas. Não nos deixemos levar por essas coisas. Só porque é lícito, só porque é permitido, não necessariamente convém. Vamos sair do automatismo do nosso dia a dia e pensarmos de forma consciente e ativa em cada atitude nossa, para que possamos então glorificar a Deus e lutar contra o pecado. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.